Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Vamos ler aqui 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a explicação do apóstolo Paulo para na sua segunda carta, de Corinto, fazendo uma comparação entre a antiga aliança, a nova aliança, a glória que repousou, digamos assim, na antiga aliança, na nova aliança, e fazendo essas comparações, ele vai demonstrando a superioridade, né? Porque, e não desfazendo da antiga, porquanto ele vai explicando, né? Que se a antiga escrita na pedra e tal, foi gloriosa, que as pessoas não podiam nem mirar, né? Quanto mais a do Espírito, que é insuperável. E muita gente confunde isso. Aliás, isso é um verso muito usado, pelo menos antigamente, para falar mal de teólogo, porque letra mata. Então, estudar a Bíblia mata. Ler comentários mata. Ler dicionários, livros, comentários bíblicos mata. Era mais ou menos essa ideia, né? Mas não é disso que se trata, né? A, quando fala que a letra mata, está falando da antiga aliança que não salvava. Portanto, era para a condenação, era para demonstrar a nossa pecaminosidade ou o pecado do ser humano. Era denúncia, era confronto, né? Ficava frente a frente com a nossa debilidade, com a nossa fraqueza. Então a lei teve essa função, mas veio de Deus. Segundo o apóstolo, é boa, justa, né? Mas a lei era temporária e exerceu, fez o seu papel, né? De maneira competente, como Deus queria que fosse, né? Alcançou os seus objetivos, mas o fim da lei é Cristo. E o apóstolo Paulo agora está dizendo que nós não somos ministros da antiga aliança, mas de uma nova, né? Não da letra, não da lei, mas do Espírito. E no Espírito, que é onde eu quero migrar com vocês, e diz aqui que o Espírito vivifica, né? No Espírito, a lei agora é escrita nos corações, não é mais na pedra. A glória não é mais aqueles tremores, eu poderia dizer horrores, porque todo mundo tinha medo, né? Som de trombetas, trevas, terremotos, como foi lá no Sinai, mas é uma outra dinâmica, uma outra experiência muito superior a isso, né? Por quê? Porque é o trabalhar, é o movimento, né? Já que estamos falando de fenômenos físicos, então é o tremor no coração, né? São as trombetas que tocam na alma, os raios e trovões no nosso interior, é um movimento do espírito insuperável, superior, mais glorioso, mas no interior do homem. E isso, aquele movimento todo glorioso, não servia para salvar, mas o movimento e a dinâmica do espírito vivifica, dá vida. Então, nós nunca poderemos nos apegar ao, ao Evangelho, a Jesus, sem essa presença, sem essa experiência como Espírito Santo, porque não podemos correr o risco de ficarmos isolados numa experiência teórica, né? Numa experiência de, de definições, de, como é que eu vou dizer? De doutrinas,
de códigos, de éticas, porque o Evangelho atravessa, tem normativa, né? Tem discipulado, tem também leitura, tem também letra, mas tem que ser na experiência do Espírito Santo, porque senão vira algo escolástico, teoria, vira algo do qual não vai. É uma redução, eu acho que é essa palavra que eu estava procurando. É uma redução. E aí, na redução, o Espírito que é dinâmico na nova aliança, que é Senhor também, que é Deus na nova aliança, fica reduzido, sabe, a espírito coisa, né? Que um crente não fala isso, mas muitas vezes, se não tomar cuidado, pensa isso. Ah, é o espírito que pairava lá na criação, então reduz. Então, qual é a função do espírito? Foi parar lá, preservando, né? Por cima das águas, na criação. Ué, é só isso, né? Ou então, espírito coisa mesmo. É um vento, né? Como se não fosse Deus. É um óleo que é derramado, é água, né? Então, acaba de uma forma, a partir dos simbolismos, um símbolo, o símbolo era para clarear mais, né? A arquetipia é para clarear mais. Imagens são metáforas, são ilustrações, é para esclarecer, é para dar mais subsídios, é para dar mais base para o entendimento. E não o perverso, o contrário, de reduzir aquilo que a gente quer ensinar em coisa, né? E aí, em atitudes pentecostais, você vê gente, tipo, mandando, ou acha, né, que está mandando, receba e não sei o que lá, que quando eu virar o paletó, o espírito vai. Então, o espírito é manobrável, né? E muita gente, ainda no pensamento de redução, ficou achando que são donos de avivamentos. Isso sem falar das denúncias que alguns estão tendo coragem de falar nos últimos dias, da troca da unção do Espírito, da dinâmica do Espírito, que é a única coisa que vivifica, que deixa o Evangelho de verdade em nós, por técnicas. Todas elas. Técnicas de persuasão, técnicas de alteração da consciência através da música, de batidas, jeito e maneira de falar, de emplacar, jeito de comunicar o evangelho, mas no sentido sedutor, né? Portanto, reduzindo o espírito, apagando o espírito. E a única coisa que vivifica, que dá vida, que transforma e tira o crente dos lugares que matam, assim como a letra não salvava, pode ter certeza que tudo aquilo que não for do Espírito Santo também mata a espiritualidade, mata, entenda o que eu vou dizer, mata Cristo em nós, tira a vida de nós, ou não deixa essa vida aflorar, transparecer, ser comunicada para nós e através de nós. Então, tirou o Espírito, reduziu o Espírito, apagou o Espírito e preferiu qualquer outra coisa que não vivifica, corremos sérios riscos. Deus nos ajude a pensar sempre que a experiência, o conhecimento, né, ele tem que estar somado com a experiência. E qualquer outra coisa do Evangelho, se não tiver a dinâmica do Espírito, o trabalhar do Espírito, logo do começo, porque ele é o único que convence
do juízo, do pecado, né? Da justiça. Ele é o único que pode fazer coisas por nós. Então, nós não somos ministros daqueles que vão prevaricando e criando atalhos, criando mecanismos humanos da neurolinguística, sei lá. Senão, gente, senão vira psicologia. Psicologia é boa, sob muitos aspectos, mas salva o ser humano? Não salva. Autoajuda para alguns pode ser uma coisa boa? Pode, né? Mas não salva. O jeito empolgado de um coach com as suas palavras, muitas palavras, muito bem faladas, são coisas boas. Tem uma clientela que corre atrás, paga para ouvir um coach. Mas a minha pergunta é: salva? Não. O único que salva, o único que vivifica é o Espírito Santo. Então, vamos vigiar os nossos procedimentos, tudo ao nosso redor, para nós não embarcarmos em uma conduta, em uma experiência que deixa o Espírito Santo de fora. Por quê? Porque as demais coisas não salvam. Quem faz a obra da salvação, opera a obra da salvação em nós, é o Espírito Santo, é Ele que vivifica. Então, nós somos ministros desta nova aliança, aonde tem que ter essa presença do Espírito Santo, porque é Ele que dá sentido a tudo, senão tudo fica algo esquisito, se transforma naquilo que não é Evangelho, e que Deus nos guarde. Vamos orar. Pai, que Teu Espírito trabalhe em nós. Abrimos mais uma vez nosso coração, nossos sentidos, nossa atenção, concentração a ter para as coisas do Teu Espírito. Livra-nos dos atalhos, da influência meramente humana, de doutrinas de demônios, de coisas que impactam, mas que não trazem vida, de coisas belas, faladas pelos homens, no reino dos homens, mas que não salvam. Então, Pai, o que eu peço, nos encha do Teu Espírito Santo, nos encha do Teu Espírito Santo, é o que eu peço, que todos os meus irmãos que me ouvem sejam cheios do Teu Espírito Santo. Oro no nome de Jesus. Amém.